Prezadas amigas, prezados amigos, sejam todos muito bem-vindos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para mais um estudo nosso das obras de Joana de Ângeles. Queremos caminhar com serenidade, sem tristeza e com alegria muito profunda nos nossos corações, sem qualquer algazarra, certo? O livro que vamos estudar desta vez é o livro Nascente de Bênçãos, o 42º livro escrito por Joana, e nós selecionamos a lição número 10, o capítulo número 10, cujo título é Seguidores de Jesus. Ainda estamos fazendo aquele estudo um tanto diferente, de ler e interpretar, porque estamos na iminência de fazer um seminário sobre a obra A Caminho da Luz, pela Federação Espírita de Mato Grosso do Sul. Então vamos lá. Ante os desafios modernos, é inevitável a indagação a respeito da melhor conduta a adotar a fim de seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. No passado já recuado, os cristãos primitivos acreditavam que, fugindo do mundo e de suas tentações, melhor sintonizavam com o pensamento do Mestre. Contudo, as suas existências se tornavam inúteis ao ministério de divulgação da palavra e do socorro ao próximo necessitado. Isso ocorreu principalmente no século II, em que os religiosos se retiravam para os mosteiros. Só no Oriente, no Egito, na montanha de Nítria, chegou a ter 30 mil anacoretas, 30 mil pessoas vivendo isoladas. Elas acreditavam que o jejum era uma questão de alimento, quando o jejum é, na verdade, das paixões. Quer dizer, você vivendo no meio da comunidade, sentindo dentro de si as paixões, você tentar vencer as próprias paixões, tentar vencer os próprios vícios e assim contribuindo, dando lições de como vencer os próprios vícios à comunidade. Porque a melhor oração é aquela em que nós trabalhamos pelo próximo e por nós mesmos. Essa é a época de Tertuliano, de Orígenes, Orígenes, ele até escreveu que a alma era pré-existente ao corpo, ele falou da pré-existência da alma e também falou que todos os demônios e próprio o diabo seriam salvos, Ele acreditava na salvação de todos, porque éramos todos filhos de Deus. Que um dia o próprio diabo e os demônios, eles iriam se arrepender, se converter e seriam salvos. No século VI, a sua doutrina foi considerada herética pela Igreja, mas nós vemos que ele restabelece conhecimentos a respeito do Espiritismo, porque todos nós nos salvaremos, sem exceção de ninguém, por mais agressivo, por mais estúpido que seja o homem, ele vai progredir e se tornará um espírito puro, sem a menor sombra de dúvida. Então vamos lá. Posteriormente, à medida que se foi organizando a igreja em franca proscrição, em franco banimento das propostas de naturalidade, de sinceridade, de franqueza e de liberdade ensinadas pelo Messias, o recolhimento aos monastérios se fez natural, com eficaz maneira de combater o mundo e suas perturbações. Isso se deu basicamente a partir do século IV, quando Constantino, o imperador Constantino, deixa de perseguir o cristianismo. Ele traz o Edito de Milão, não lembro bem, mas o cristianismo deixou de ser uma religião perseguida.
Porém, o que aconteceu? A Igreja de Roma, se aliando à política do mundo, desejou se tornar censora de todas as igrejas, senhora e censora de todas as igrejas, de maneira que o cristianismo primitivo, o cristianismo adequado, de um ensino adequado, se recolheu aos mosteiros. E os religiosos que estavam nos mosteiros, os padres simples, divergindo dos bispos que estavam em Roma, por exemplo, os que se destacavam, que desejavam a igreja rica, esses recolhidos ao mosteiro mantiveram o cristianismo primitivo como uma chama viva para o futuro e converteram muitos bárbaros ao cristianismo. Tivemos nessa época, por exemplo, São Dinis, que ele foi decapitado, cuja história é contada no livro Os Mensageiros, e ele mesmo decapitado, conforme a questão 162 do livro dos Espíritos, uma pessoa consegue até manter, se não tiver medo da morte, por alguns minutos a consciência como homem mesmo estando decapitado. E é o caso de São Dinis, porque ele caminhou com a própria cabeça por uma determinada distância, por minutos, né? Nos fala aí a respeito de São Dinis. Então, no mosteiro, o cristianismo ficou muito bom. Nos bispados, não ficou tão adequado. Se separou o catolicismo do cristianismo primitivo. Então, vamos lá. Esqueceram-se aqueles que abandonavam a convivência social, que o Rabi, Jesus, fez-se notável comunicador em razão da sua convivência com as massas, especialmente aquelas constituídas pelos pecadores e de má conduta, as quais, as massas, ele conseguia modificar através do magnetismo que irradiava e da profundidade de seus conceitos que enunciava, né? Então vejam, Jesus buscava as pessoas consideradas mais desqualificadas, mostrando que nós devemos viver em fraternidade, não nos afastarmos dessas pessoas, como, por exemplo, fizeram os hindus, que, por orgulho, separaram a sociedade de castas, de maneira que os Dalits, aqueles que nem nas castas estavam, até 1818, eles tinham que andar com um chocalho ou um sino no pescoço para anunciar a sua presença por onde passavam, de modo que a sombra deles não podia tocar em alguém das castas, porque senão ele iria poluir visualmente e espiritualmente a pessoa. E ele também deveria andar com uma vassoura amarrada na cintura para apagar as próprias pegadas, de modo que ninguém pisasse nas suas pegadas. E mais um pote de barro amarrado ao pescoço para que ele cuspisse no pote de barro e não no chão. Vejam, por isso que os hindus foram proscritos de capela, por causa do orgulho. E esse foi o tratamento dado aos Dalits até 1818. Recentemente, Gandhi combateu essa prática, né? E também a Constituição da Índia de 1950 combateu essa prática. Mas, de certa forma, ela ainda existe no interior da Índia, mas não é mais o Estado que pune os Dalits. É a própria sociedade que faz o linchamento dessas pessoas. Mas Jesus veio para as pessoas mais simples. Então vamos lá. Com Francisco de Assis, século XII, século XIII, surgiu um novo movimento de renúncia ao século e de serviço a Deus através do mundo e das criaturas. Por exemplo, os franciscanos, diferentes, por exemplo, dos beneditinos, o que mais caracterizava os franciscanos? Eles não viviam nos mosteiros. Por quê? Porque eles acreditavam que a melhor oração era aquela
em que nós trabalhamos por nós próprios e pelos outros. Eles não recebiam ajuda financeira para aceitar simplesmente os alimentos mais pobres, era o que eles recebiam das pessoas, né? Então, seguindo-lhe as pegadas de Francisco de Assis, Teresa d'Ávila, João da Cruz, Pedro de Alcântara e muitos outros se dedicaram ao ministério da abnegação, superando as injunções de cada época a serviço do mestre. Teresa d'Ávila, ela é do século XVI na Espanha e ela vai montar a ordem das Carmelitas Descalças. Por que descalças? Porque ela está buscando simplesmente a humildade, a pobreza e a simplicidade, enquanto havia ordens de monjas não que eram vinculadas a alguma coisa, à riqueza, e ela vem pregar que não, que as monjas deveriam viver com humildade, com simplicidade, na pobreza. Ela fala das suas visões, escreveu obras magníficas. Em 1970, ela foi declarada santa, declarada doutora pela Igreja Católica em 1970. E ela, muitas vezes, dizia de si mesmo ser tonta e pecadora, porque os avós dela, eles eram judeus, convertidos ao cristianismo. Então, era uma família que muitos religiosos estavam de olho para levá-los, todos eles, e especialmente a ela também, que falava ter visões, para a Inquisição. Mas ela era protegida pelo próprio rei e era protegida por outros religiosos que eram admiráveis, como, por exemplo, Pedro de Alcântara, que é um franciscano do século XV e XVI, que era o mentor de Teresa d'Ávila. Pedro de Alcântara, ele é considerado até o patrono do Império do Brasil. O nome dele, dos imperadores do Brasil, Pedro I, Pedro II, que tem Pedro de Alcântara em ambos os nomes, é em homenagem ao franciscano Pedro de Alcântara. João da Cruz, que quis também levar a ordem da simplicidade, ao lado de Teresa d'Ávila, de simplicidade, de viver na pobreza, aos carmelitos calçados. E por isso, assim, com um rigor a mais de vida, ele foi preso numa cela minúscula e escura pelo prazo de 9 meses. E foi ali que ele escreveu, preso pelos próprios monges, e ali que ele escreveu as suas mais belas poesias, né? Então, e outros se dedicaram ao ministério da abnegação, superando as injunções de cada época a serviço do mestre. Na Rússia, avassalada pela impiedade e dominada pela violência de Ivan o Terrível, surgiram os loucos de Deus, numa entrega exaltada à fé religiosa, numa entrega exaltada. Bom, Ivan o Terrível, na cidade de, eu nem sei pronunciar o nome da cidade direito, Nogorovov, alguma coisa assim. O que ele fez? Essa cidade queria se vincular à Lituânia e, sabendo disso, ele a invadiu com o seu exército e matou de 2.000 a 15.000 pessoas, incluindo homens, crianças e mulheres. E como eles morreram? Eram amarrados e jogados no rio gelado, né? E o que mais que ele fez? Ele tinha uma polícia secreta, uma polícia que vestia uma roupa preta, montava nos cavalos pretos, carregando cabeça de cães e vassouras, como a dizer para a população russa que ele estava atrás dos traidores e que iria varrê-los da Rússia. Ele chegou a matar o próprio filho, Ivan Ivanovich, né? O filho mais velho dele, Ivan Ivanovich, chegou a matá-lo. Então vejam como ele era realmente terrível. Mas ele respeitava os loucos de Deus. Vejam só,
O movimento teve início com Basílio, o bem-aventurado, que se afastou do czar Ivan, denunciando-lhe os crimes quando mesmo atirou-se na volúpia das conquistas desumanas, assinaladas pela crueldade invulgar. Na quaresma, o que aconteceu? O Basílio, ele ofereceu carne crua para o czar Ivan, o terrível. E o Ivan disse, não, eu não como carne na quaresma, eu sou cristão. Aí o Basílio teve a coragem de dizer, mas você bebe o sangue dos cristãos. Então vejam, e ele respeitava, ele temia esses homens de Deus, esses loucos por Deus. Ele falava, eram pessoas que abandonaram a razão terrena para seguir uma lógica divina. Então vamos aqui, ele até quando morreu o Basílio, ele foi o czar Ivan foi um dos homens que carregou o caixão de Basílio, e em nome do Basílio ele construiu aquela basílica muito bela que existe lá na Rússia, né? Então vamos lá. Continuando, logo a seguir surgiu Nicolau, que enfrentou o czar em plena praça pública, por ocasião de uma das suas conquistas, e repreendeu-lhe o caráter, gritando-lhe: come o pão e o sal, ao invés de beberes o sangue humano. Bom, o que aconteceu? Esse Nicolau, à semelhança do Basílio, posteriormente ao Basílio, defendeu a cidade de Pskov, porque o Ivan ele queria fazer o mesmo que fez com a cidade de Novgorod, essa cidade que nós pronunciamos há pouco, que ele matou de 2.000 a 15.000 pessoas, amarrando as pessoas e jogando elas no rio. Queria fazer o mesmo com a cidade de Pskov, mas o Nicolau o impediu, gritando para ele: come pão e sal, ao invés de beberes o sangue humano. O filho de Ivan, herdeiro do trono, Fedor, que o sucedeu, tornou-se também louco de Deus. O próprio filho dele se tornou um governante muito religioso. Ele gostava de tocar os sinos da igreja, de realizar muitas orações. E, portanto, tocar o sino das igrejas, ele foi apelidado de campanário. Mas ele era amado pelo povo russo. Porém, de certa forma, ele não governava tanto assim, né? Porque olha o que diz aqui. Mas o cetro da governança ficou nas mãos do seu cunhado Boris Godunov, que começou bem o governo, mas posteriormente ele prendeu os camponeses à terra. Como assim, por exemplo, prendeu os camponeses à terra? Se a terra fosse vendida, o comprador das terras ficava dono dos próprios camponeses. E ele foi assim, posteriormente, então, odiado. Começou bem o governo, mas depois foi odiado. Esse cunhado de Fedor, que era o filho do czar, muito religioso. Eles tiveram a coragem de despojar-se de tudo para seguir o mestre e viver conforme aquele a quem amavam, né? Foram pessoas muito simples, que abandonaram tudo da ordem material e considerados até como loucos de Deus na Rússia, ou que em outros lugares chamavam muito a impressão, como a própria Teresa d'Ávila, João da Cruz, que foi preso pelos próprios monges aos quais ele queria ensinar a pobreza, a simplicidade, a humildade, ficou 9 meses preso. Então vejam, eles se despojaram de tudo para seguir Jesus e viver conforme o amavam, conforme amavam Jesus. Então continua ela, agora é para nós, ó. Na atualidade, a proposta para seguir Jesus está alicerçada no conhecimento lúcido da sua mensagem.
Ora, não tem conhecimento mais lúcido que o conhecimento da doutrina espírita. A doutrina espírita é a chave que esclarece o Evangelho de Jesus, abrindo-nos a porta de uma fé raciocinada, né? Então, na atualidade, a proposta para seguir Jesus está alicerçada no conhecimento lúcido da sua mensagem, de forma que a conduta seja profundamente afetada, de modo que nós modifiquemos a nossa conduta, de modo que se éramos sensualistas, temos que lutar para deixarmos de ser sensualistas. Se éramos avarentos, temos que fazer exercícios sucessivos de generosidade para nos afastarmos da avareza. Enfim, nós temos que ter uma conduta profundamente afetada, profundamente modificada, oportunizando a própria entrega sem fugir dos deveres e compromissos terrenos. Ora, mas nós estamos na Terra, temos que viver os compromissos terrenos. Nós temos que trabalhar, nós temos que participar das festas de aniversários, do churrasco, de sair em família, pagar as contas bancárias, enfim. Cumprir os deveres e compromissos terrenos. Não vamos fazer como esses religiosos do passado fizeram, principalmente aí os loucos por Deus, né? Temos que fazer as coisas terrenas também. Nem se atirar aos interesses nocivos, nefastos das ambições terrestres, né? E também não vamos ambicionar cargos políticos, ambicionar muitos recursos financeiros. O que a gente vai ganhar com isso? O que nós vamos ganhar enchendo os cofres de dinheiro? Nós temos que encher o coração de amor, o coração de humildade e o cérebro de sabedoria, porque é isso que nós vamos levar, né? Então vamos lá. Temos que nos preocupar em vitalizar o pensamento cristão com a fé racional, que permite atender aos falidos morais e os falidos físicos da humanidade, né? Então é isso. O nosso pensamento cristão tem que estar vitalizado com uma fé racional para atendermos aqueles irmãos nossos sofridos por erros morais. Eles erraram aqui, numa palavra mais simples, pecaram aqui, pecaram ali, pecaram acolá. Nós temos que lhes mostrar que Jesus sempre deixa a porta aberta para nós acertarmos os passos. Que não adianta um emprestecimento muito profundo, que não adianta nós sentarmos no chão e chorarmos por um prazo em demasia. Lembremos de Paulo, que ele, encontrando Jesus, verificando os seus próprios erros, de imediato se corrigiu, começando a caminhar na direção correta, né? Então, os falidos morais devem ser atendidos? Devem ser atendidos, com diálogos fraternos, mostrando o estudo adequado, mostrando o trabalho dentro do centro espírita, o trabalho nas próprias casas, né? E atender também aqueles que têm dificuldades físicas, dificuldades materiais, levando alimentos, remédios e outros produtos. Então vamos. É dever sair-se das paredes estreitas do círculo religioso ou do gabinete da pesquisa para a ação incessante em favor de todos os homens e mulheres do mundo. Imaginem que no mundo inteiro existam pessoas que sejam religiosos o suficiente, com fé raciocinada o suficiente para atender a todas as pessoas do mundo. Não seria uma maravilha? Seria. E nós devemos dar o nosso meio de contribuição. Nós aqui nos comunicamos através do celular, fica o arquivo gravado no YouTube, desse ou daquele canal. E assim nós vamos atingindo um número maior de pessoas. Eis o que se quer, né? Recurso único à disposição para demonstrar a excelência dos conteúdos da fé e a vitalidade que possuem quando colocados a serviço da humanidade. Não é isso? Sim.
São recursos que dão vida. A Joana escreveu aqui quantas obras? 96 obras. E nós, colocando esse recurso à nossa disposição, nós próprios estamos mais alegres, nós estamos mais vivos, nós estamos mais felizes, felicitando outros corações. Essa é a ideia. Os seguidores de Jesus, nos dias modernos, não têm outra alternativa senão aquela de construir o bem em toda parte, vivendo conforme os princípios éticos morais do dever de fraternidade, da tolerância, da compaixão, do perdão, da caridade, né? Bela palavra. Os seguidores de Jesus nos dias de hoje só tem uma alternativa. Qual? Construir o bem em todo lugar. Todos nós podemos ser discípulos de Jesus e unidos, o bem fica construído em toda parte. E nós devemos agir como? Com princípios éticos morais, com fraternidade, com tolerância, com compaixão, com perdão, com caridade. Variando de épocas e de circunstâncias, os problemas e lutas continuam os mesmos, gerando conflitos nos sinceros discípulos de Jesus. Não surgem conflitos em nós, por exemplo, quando somos agredidos no trânsito, já dá uma vontade indevida do revide, mas nós não podemos revidar. Nós temos que tomar o vinagre das agressividades alheias com um sorriso no rosto, porque nós não podemos repassar o vinagre alheio que nós recebemos para os outros, porque nós temos que construir, contribuir com a construção da paz no mundo. Jesus bebeu vinagre, né? Lá na crucificação, a posca, mas nós também temos que bebê-la. Nós não podemos revidar mal com mal. Recebendo mal, nós devemos devolver o bem. As lutas são as mesmas, é o que ela diz aqui, do que no passado. É uma luta que nós devemos travar com o nosso mundo íntimo para não revidar mal com mal. Para até aceitarmos o mal sem entristecimento. Pelo contrário, percebendo que a pessoa que nos faz mal, estando doente da alma, é digna de compaixão. Então, eu até dou um sorriso de serenidade com uma determinada compaixão em relação à pessoa que me fere e devolvo para ela e para a outra pessoa que eu vou encontrar um minuto depois, continuo alegre do mesmo jeito. Não levo um sentimento, um ressentimento de raiva, de mágoa para dentro da minha casa, para outras pessoas, em função de ter sido ferido, agredido em outro lugar. Eu me manifesto com compaixão sempre. Então vamos lá. As conquistas nobres da ciência e da tecnologia que alteraram a face do planeta e os valores terrestres contribuíram para as mais amplas facilidades e, por consequência, mais numerosos desafios. Simultaneamente, permitiram melhor divulgação dos postulados enobrecedores do ser humano, especialmente os conceitos elaborados e vividos por Jesus, o que estimula ao prosseguimento dos objetivos iluminativos. Não é verdade? É verdade. O progresso da ciência e da tecnologia nos permite que nós nos comuniquemos aqui através de um celular. A mensagem fica gravada, vai para o Instagram, vai para o YouTube. E nós estamos neste meio de desenvolvimento científico e tecnológico, levando os conceitos de Jesus, levando os conceitos elaborados e vividos por Jesus para estimular o progresso nosso, porque o nosso progresso é o progresso do mundo, certo? O candidato, portanto, que pretende seguir o mestre, vivendo-lhe os ensinamentos e imitando-lhe a conduta,
deve permanecer vinculado aos trabalhos e compromissos sociais que promovem as demais criaturas. Vejam a importância nossa de um para com os outros. Nós devemos nos promover. Nós devemos fazer com que todos nós progridamos na escala espiritual, desenvolvendo sabedoria, desenvolvendo amor, desenvolvendo humildade. Ou seja, promovendo-nos, nós nos promoveremos. Não é isso? Sim. Mantendo-se no reto proceder e aberto à contribuição da cultura geral. Ora, eu tenho que aprender a cultura geral. Eu não posso estar, por exemplo, vinculado simplesmente à religião, sem contato com a política do mundo, sem contato com a história, sem contato com o desenvolvimento científico, sem contato com a arte, porque senão eu fico isolado. É com a contribuição da cultura geral que nós aprendemos para que nós nos equipemos de recursos que podem enfrentar o materialismo e a crueldade, alterando-lhes a vivência. Não é isso? Então a gente também tem que ter cultura, senão a gente fica isolado. Sem cultura, como nós podemos nos comunicar uns com os outros e ensinar os postulados de Jesus a outras pessoas, se eu me mantiver isolado, sem conhecer de política, sem conhecer de história, sem conhecer de ciência, de tecnologia, não é isso? É isso. Sem qualquer comportamento extravagante, viver no mundo, sem escravizar-se ao mundo. Esse é o desafio do novo cristão, viver no mundo sem se tornar escravo dele, sem se tornar escravo do mundo. Meus amigos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.